Boa noite, pessoal. Bem-vindos, Naide, Karina, Jonatas, que estão acompanhando aqui agora no momento presente. Obrigado pela participação de vocês. Estamos começando uma aula de Filosofia 2, é uma aula referente ainda à carga horária remanescente do componente curricular de Filosofia 2, no curso técnico em Comércio, em ProEjo, na modalidade Educação de Jovens Adultos. Então, eu não vou me alongar muito agora nesse início, né? Desejar para vocês aí uma boa aula, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? O material que eu vou trabalhar é o que eu acabei de enviar no grupo de WhatsApp, vocês podem acompanhar por ali, se caso, né, a minha apresentação não ficar tão boa, mas eu vou fazer a projeção da minha tela e a gente vai seguir por ali, tá? Qualquer coisa, vocês me interrompam. Eu vou precisar da participação, da colaboração de vocês daqui a pouco num exercício que eu vou fazer, que eu vou propor, mas é um exercício, não envolve cálculo, não envolve nada do tipo, tá, gente? É um exercício filosófico, né? Então, a gente vai ter que apelar um pouco para a nossa imaginação, a nossa memória, aí, tá bom? Então, quando vocês estiverem visualizando, acredito que vocês já devem estar vendo. Agora sim. Muito bem. Pessoal, então, nós, ainda antes de falar dessa aula, mas eu acho que eu mandei não era esse material aqui, pessoal. Só um pouquinho. Aqui. Eu acabei... Tem um outro material ainda antes que eu tenho que falar desse aqui. Só um instantinho. Está aqui. Vamos ver. É tanta turma, tanta aula, que às vezes eu me passo. Deixa eu só abrir aqui bem certinho. Mas, na verdade, essa seria a segunda aula. Né? Mas eu tenho que falar de uma outra aula antes. Então, deixa eu abrir aqui. Já começamos, pessoal. Só um instantinho. Onde está? E... Vamos lá, vamos lá. Está aqui. Já vai chegar lá, pessoal. Um pouquinho. Está aqui. Não, peraí. Esta aqui. Agora vai. Aqui. Agora foi. Vamos lá, salvando em PDF, para a gente não ter problemas na apresentação. Agora vai um novo material no link de vocês. Essa é a aula. Eu mandei a segunda aula. E eu preciso dar uma aula antes para fazer sentido essa aula. Senão, não vai rolar. Beleza. Essas coisas
acontece em tempos de pandemia. Peraí, não é. Vou aqui, salvei. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu salvar aqui numa outra pasta. Vou salvar na turma de vocês. Agora tem que dar certo. Tá. Agora vamos lá. Só um pouquinho, pessoal. Mais um minutinho. Aqui. Bora fora. Ele foi com uma data de outro dia, mas não tem problema. É só a data mesmo, pessoal. Tá? Agora aqui. Deixa eu baixar. Vocês já devem ter visualizado aí no material de vocês. Tá? Agora eu vou projetar minha tela. Agora é essa aí. Ótimo, beleza. Então, agora eu vou projetar. Vocês podem também acompanhar na tela de vocês. Agora deve estar ok. Isso. Pessoal, me desculpem, mas daquela velha história, né? Ao vivo as coisas às vezes não são bem como a gente quer, tá? Então me perdoem também a aula aí, o número e a data, né? Na verdade, essa aula eu comecei trabalhando ela ainda nas outras turmas no terceiro ano. Como eles são 4 anos, a gente distribui, tem uma organização um pouco diferente, tá? Então, essa turma eu trabalhei, esse conteúdo eu tinha trabalhado no ano passado, né, na turma de terceiro ano, né, dos integrados, mas com vocês seria conteúdo de segundo ano, tá? Bom, em filosofia 2, no caso de vocês, né, em filosofia 3 a gente está estudando filosofia contemporânea, que é a filosofia mais próxima de nós, tá? Nós ainda não entramos especificamente nos autores contemporâneos, mas faremos isso, né, nas nossas próximas aulas. Mas em filosofia 2, a gente estuda um período da história da filosofia chamada modernidade. E a modernidade é uma classificação que se faz a um determinado contexto histórico, filosófico, que parte mais ou menos do final do século XV, início do século XVI, até mais ou menos metade do século XVIII, né? Ou seja, são mais ou menos os nossos últimos 500 anos. É mais ou menos a filosofia do período pós-descobrimento da América, tá? Muito bem. A modernidade, a gente precisa compreender alguns aspectos, né, da sociedade moderna para a gente saber que efetivamente é essa sociedade moderna, o que é o pensamento moderno e quais foram as principais transformações que ocorreram no mundo, né, que geraram esse período chamado de modernidade, tá? É o que eu vou tentar fazer nessa aula de hoje. Na próxima sexta-feira, a gente vai ver um pouco das correntes filosóficas que surgiram nessa época, tá? Bom, basicamente, pessoal, o mundo moderno tem algumas características, né, que são muito importantes para a gente compreender a mudança, né? Sempre quando a gente vai estudar filosofia, a gente tem que pensar assim, que nós hoje vivemos e pensamos e nos comportamos enquanto sociedade, enquanto família, enquanto organização econômica, e
porque vivemos num determinado contexto e as coisas foram se transformando, e o mundo é assim hoje a partir dessas transformações, tá? Eu listei 4 aspectos aí que são considerados os mais importantes, né, para o pensamento moderno. O primeiro deles é a ideia de dignidade humana. Durante muito tempo, os seres humanos eles não eram considerados dignos em si. Dignidade humana significa que cada ser humano, cada pessoa, cada ser vivo, independente da sua condição, independente da sua classe social, independente da sua cor, independente do seu gênero, se é homem, se é mulher, não importa isso, todo ser humano, todo ser vivo humano, ele tem uma dignidade. Parece banal a gente falar isso hoje, pessoal, mas não, durante muito tempo não foi assim. Alguns seres humanos não tinham dignidade, por isso que eles eram feitos escravos. Alguns seres humanos eram considerados pobres e era dado aquilo quase como uma natureza para aquelas pessoas, né? O mundo moderno é aquele que populariza esse termo de dignidade humana. Todos são humanos e que têm dignidade, né? É uma expressão latina, dignitas homines, tá? E isso foi muito fortalecido por um movimento surgido na Itália chamado humanismo. É a partir desse movimento que todos os seres humanos passam a ser considerados dignos de serem humanos, da sua forma mais plena, da sua forma mais completa, podemos dizer. Uma grande mudança que aconteceu também, que marca o mundo moderno, é a descoberta do novo mundo. Para nós parece trivial hoje isso, gente, né? Quando a gente fala, né, em novo mundo, já a gente conhece tudo que existe nesse mundo, né? Ou pelo menos boa parte, né? Pelo menos existem alguns povos tradicionais que não têm contatos, né, com os humanos ocidentalizados, vamos dizer assim, né? Povos nativos, por exemplo, da floresta amazônica, povos nativos, né, de tribos indígenas, tribos aborígenas na Austrália, em alguns lugares da África, né? Existem povos que têm pouquíssimo contato, né, com o mundo ocidental, esse mundo parecido com o que nós vivemos, né? Mas, assim, se a gente voltar no tempo, voltando aí também a uns 500 anos atrás, vocês imaginem, pessoal, as descobertas, né, que foram feitas, a descoberta, né, das Américas, descobertas, assim, inimagináveis, as navegações, pessoal, meses, 6 meses, 8 meses, as pessoas navegando em barcos, né, grandes barcos, até chegar a um novo continente. E esse novo continente é um mundo completamente diferente daquele conhecido. Diferente no sentido do clima, da vegetação, das pessoas que viviam nesse lugar, das formas de se alimentarem, das suas crenças, né? Muitas similaridades, mas muitas diferenças, né? E principalmente é uma nova realidade, né? Então, sempre quando a gente falar em modernidade, a gente tem que incluir nesse pacote a descoberta dos novos mundos, né? A gente pode dizer assim. Um elemento cultural, né? A reforma protestante. Acredito que alguns de vocês sejam protestantes, né? Eu sei que Rolante tem uma tradição muito forte, né? Das igrejas evangélicas, né? A reforma protestante foi um movimento, assim, muito modificador da cultura ocidental, né? Existia basicamente uma grande igreja na cultura ocidental, no modo de vida ocidental, né? Que era a igreja católica. E a reforma protestante foi a primeira, uma reforma, né? Teve várias reformas que mudou completamente o cenário, né, do mundo. A gente vai falar um pouquinho depois disso também, tá? E por último, a revolução científica. O mundo não tinha ciência, pessoal. Vocês imaginem, né? Vocês imaginem essa pandemia que nós estamos vivendo sem ciência. O mundo já viveu várias epidemias. A última grande epidemia tinha sido a peste que dizimou, basicamente, para vocês terem uma ideia, pessoal, de cada 3 pessoas... A peste negra, professor. A peste negra, Jonatas. A peste negra matou, de cada 3 pessoas, uma morreu. Vocês imaginem, pessoal, de cada 3 pessoas, uma morreu. O continente europeu perdeu 1/3, né, de toda a população da época, em questão, assim, de 30, 40 anos. Né? Então, a revolução científica, essa ciência ativa que foi criada, né, e que a gente hoje pode usufruir dos benefícios todos, né, que ela ofereceu, ela é algo que mudou e ela criou um mundo moderno, um mundo diferente, um novo mundo, tá?
Então, esses são os primeiros aspectos, e eu vou depois, pontualmente, falar um por um deles, né? Para a gente depois também comentar e discutir algo mais sobre isso, tá bom? Então, essas são as grandes 4 características da modernidade. Vamos ver uma por uma, tá? Esse desenho que vocês estão vendo aí, ó, na tela de vocês, o chamado Homem Vitruviano, esse desenho aqui é o fundo, tá, pessoal? Essa aqui é uma estátua do Leonardo da Vinci, né? O cara que fez esse desenho, né? O da Vinci é considerado um dos primeiros grandes cientistas. O da Vinci era um intelectual completo. Era um polímata, né, professor? Ele era bom em várias áreas, né? Exato, era o que eu ia falar, Jonas. Muito obrigado. O Da Vinci era um sujeito assim que ele não era só pintor, que ele não era só filósofo, que ele não era só pensador. Ele era matemático, ele era arquiteto, ele era engenheiro, ele era, enfim, uma infinidade de. Na verdade, nem ele era, não se tinha nem precisão do que exatamente ele era, né? Mas ele era um gênio, sem dúvida alguma, ele era um gênio, né? E o Da Vinci é um sujeito muito importante para essa noção da dignidade humana, porque esse desenho, que para nós hoje parece ser trivial, já não é nada impactante, mas esse desenho a gente tem que colocar ele lá no contexto em que ele foi desenhado, em 1490. Nesse período aí, gente, né, final do século XVI, a cultura ocidental, os nossos antepassados culturais, eles não valorizavam tanto assim a ciência e o próprio ser humano. O próprio corpo humano era algo desvalorizado. O corpo humano era exatamente o contrário, era a fonte do pecado, era a fonte dos desvios, era o sinal da fraqueza humana. E com esse pequeno desenho do Da Vinci, ele coloca ali, vejam, ele está dentro de 2 formas geométricas, consideradas perfeitas, né? Que é um quadrado e um círculo. Então, o homem ali, vocês estão vendo, é um corpo nu, né? E dentro de formas perfeitas. Ou seja, ele está unindo 2 formas perfeitas com a condição humana, né? Então, nesse contexto, no final do século 15, 1490, para vocês terem uma ideia, nesse contexto é que vão surgir muitas das perseguições e a Inquisição vai começar a agir com muita força nesse período aqui. Então vocês imaginem o Da Vinci, né? Ele faz um desenho em que ele coloca o ser humano nu como sendo a figura central dentro dessas formas perfeitas. Então esse desenho, ele parece ser banal para nós hoje, olhando para ele, mas no fundo ele quer dizer assim, olha, nós precisamos discutir as questões humanas, valorizar o ser humano, nós precisamos colocar o ser humano no centro da discussão filosófica, cultural, artística, nós precisamos valorizar os seres humanos. Os seres humanos, eles têm dignidade. Porque na discussão teórica da época, na discussão filosófica, teológica da época, o corpo humano, e por isso esse corpo, o desenho é um corpo humano nu, o corpo humano ele não era valorizado, ele era fonte do pecado, ele era fonte dos desvios, ele era fonte da fraqueza humana, né? Ele não tinha consideração. Então, o Da Vinci, ele valoriza o ser humano, né, colocando ele no centro das discussões, né? Porque isso vira uma página da discussão filosófica, ele está marcando o nascimento de uma nova época. Tá? Então, essa ideia de valorizar o ser humano, né? A Idade Moderna é uma época que o corpo, a condição humana, o ser humano é alguém muito valorizado. Tá? Enquanto que na escolástica medieval, por exemplo, né, o corpo ele era a fonte do pecado, ele era a fonte do erro, ele era a fonte do desvio. Né? Isso se popularizou na Idade Média com o pensamento de Santo Agostinho, né, que era um filósofo que dizia que o corpo é a fonte do pecado, o corpo é a fonte do erro, dos desvios, e a gente então deve esconder o corpo, proteger o corpo, deixar o corpo não se cuidar, vamos dizer assim, né? Então tem toda essa mudança, essa guinada, essa virada, né, que o Da Vinci vai colocar aí como um elemento central aí que vai fazer com que a modernidade, então, passe a valorizar mais o corpo humano. E aí, pessoal,
para vocês terem uma ideia, né? Desde a medicina, né? O corpo ele era sagrado, o corpo ele era sagrado no sentido de não ser tocado, não ser mexido nele, né? E o Da Vinci e outros pintores e artistas da época, intelectuais da época, o Michelangelo também fez, né? Que fez o retrato muitas obras, né? No Vaticano, e eles começaram a estudar o corpo humano por dentro, abrir corpos, né? Abrir cadáveres para ver como que era o coração humano, como que era a cabeça de um ser humano, como que eram os órgãos, né? Se tinha só uma intuição, né, de como que era tudo isso, ainda lá da época do Aristóteles, né? Nessa época aí, 1500, era algo em torno de 1000 anos antes deles, né? Então vai ter toda uma reconfiguração, né? Um novo foco, né, para o próprio corpo humano, tá? Então esse é o aspecto do resgate, né, da dignidade humana, ou melhor, resgate não, da valorização das questões humanas, né? É isso que se chama de dignidade humana, tá? A descoberta do novo mundo, pessoal. Olhem só, então vocês estão vendo aí, né, uma tela. Essa tela foi pintada, não foi pintada, obviamente, nessa época, né, em que aconteceu esse primeiro contato, mas assim, a gente aprende que a descoberta do novo mundo, né, ali está o Cristóvão Colombo, né, a cruz, né, do cristianismo, a bandeira da Espanha, né, que era uma esquadra espanhola financiada pelo governo da Espanha, né, que descobriu a América, né. Então são todos os símbolos, né, as vestimentas, né. Vejam, essa pintura é fantástica, né, porque ela mostra assim bem os índios, né, espantados, né, com a chegada dos europeus, e os europeus de um lado, né. Então, assim, e não é por acaso, pessoal, olhem a postura que está esses primeiros índios aqui, ó, vocês estão vendo? Ó, é como se eles estivessem se prostrando diante da chegada do homem conquistador, que foi depois, que na verdade dizimou esses povos, né. Para vocês terem uma ideia, acreditava-se que a população brasileira, isso são tudo hipóteses, né? A população brasileira ela girava em torno de 2 milhões de indígenas, né, quando chegaram os primeiros portugueses aqui, né? E hoje a população ela não chega a 300 mil pessoas, né, indígenas. Então a chegada dos homens europeus na América significou, para os índios principalmente, né, significou assim o extermínio deles, né? Mas não é esse o ponto central. Professor, então a história que a gente aprende na fundamental, desde o prezinho, que foi o Cristóvão Colombo que descobriu o Brasil, não foi então, né? Os índios já estavam aqui, né? Sim, Karina. Na verdade, o Cristóvão Colombo ele descobriu a América, ele chegou na América Central. Quem chegou no Brasil foi o Pedro Álvares Cabral, né? E que a gente reconhece ele como sendo o descobridor do Brasil, né? Mas, sim, Karina, essas populações indígenas aqui, isso aqui demandaria, assim, horas de discussão, né? Elas têm milhares de anos de vida e existência aqui. Havia nações muito bem organizadas, muitos povos que eles não tinham uma cultura, eles tinham uma cultura muito diferente dessa dos europeus, né? Diga-se de passagem, o professor Fernando, que faz uma aula muito legal, né, na disciplina de sociologia, quando ele fala sobre a questão do trabalho. A gente fez um projeto juntos, né, na turma nos cursos integrados, né, lá na informática e foi na agropecuária, se não me engano, e aí a gente discutiu o tema do trabalho. E não foi na turma de formandos do comércio. Eu acho que foi na turma de formandos do comércio também, a gente falou sobre isso. E aí ele estava dizendo assim que, do ponto de vista antropológico, olha, presta atenção nisso, Naide, Jonatas e Karina. Do ponto de vista antropológico, né, do nosso ideal de felicidade, satisfação, qual que é? Hoje, né, da sociedade moderna. É a gente ter uma boa alimentação, é a gente não ficar doente, é a gente levar uma vida sem muita preocupação financeira, né? A gente ter um lugar para morar, ter como se locomover. E os índios tinham tudo isso. De certa forma, eles tinham atingido já um ideal de vida que nós ocidentais buscamos, né, desesperadamente, muitas vezes abrindo mão de muitas outras coisas. Mas eles conviviam bastante tempo com a família,
se trabalhavam pouco, questão de 2 horas por semana, pessoal, para vocês terem uma ideia. 2 a 3 horas por semana. A maior parte do tempo era descansando, né, convivendo com a sua família, convivendo com as pessoas mais idosas e as crianças. Eles viviam assim. Eles tinham uma vida, entre aspas, muito boa, né? No sentido de que eles valorizavam essas questões. Valorizavam o convívio com a família, o jeito deles se organizarem socialmente. Enfim, eles estavam vivendo bem. Eles viviam bem aqui, né? As doenças que chegaram aqui, que muitos deles morreram por muitas doenças que chegaram aqui, né? Varíola, gripe, uma série de doenças que não existiam aqui, né? Não existiam e que os europeus trouxeram. E quando eles chegaram aqui, essas pessoas, né, no primeiro momento acharam muito interessante o que eles estavam trazendo, mas eles, no fundo, estavam assim, sem contar que eles tentavam escravizar, né? Durante muito tempo, eles escravizaram indígenas aqui no Brasil, né? Os primeiros 50 anos, no Brasil, por exemplo, né? Os primeiros 50 anos foi de intensas tratativas para escravizar esses índios que viviam aqui, né? Aí, pessoal, quando eu falo isso, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul. Não estou falando assim, né, do Nordeste ou, enfim, de outros lugares. Muitos índios aqui no Rio Grande do Sul também foram tentados, se tentou escravizá-los, né? E muitos não conseguiram porque eles eram bem arredios, né? Eles não eram os do Sul, os índios do Sul, né? Os minuanos, os charruas, né? Eles eram povos mais aguerridos, vamos dizer assim, né? E os guaranis, que eram aqueles que viviam no litoral do Brasil, eles eram mais pacíficos, né? E eles aceitaram no primeiro momento essa chegada dos europeus, né? E assim, até foram camaradas, parceiros, contavam coisas para eles, né? Olha, tem um caminho assim, porque esses índios, eles viviam aqui, eles tinham toda uma história, né, gente? Eles tinham, assim, para vocês terem uma ideia, eles conheciam os povos andinos, os povos do Peru, os povos do Chile, os povos que viviam aqui, eles conheciam, né? Os povos mais do norte da América, né? Esses povos, os chamados povos pré-colombianos, né? Antes da chegada do Colombo, haviam nações super desenvolvidas aqui, né? O Peru, pessoal, para vocês terem uma ideia, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? No Peru, quem descobriu o Peru, né? O Peru tinha uma civilização muito avançada para a época, né? Os Incas. Os Incas, eles tinham, assim, eles valorizavam a prata. O metal precioso deles era a prata. Era o metal, e era abundante, tinha muita prata. O Pinzon, quando ele chegou no Peru, ele descobriu uma montanha, pessoal, pasmem, uma montanha de 600 metros de altura de pura prata. Pura prata, né? E essa prata foi toda levada para a Europa, né? Ouro, a quantidade de ouro que existia na América, pessoal, assim, montanhas foram navios e mais navios de ouro para a Europa. Aquelas catedrais que a gente vê na Europa, assim, né? Toda folhadas a ouro, banhadas a ouro e prata, aqueles castiçais, aquelas taças, tudo prata e ouro da América. Eles levavam, assim, ó, de navio usada para a Europa, né? E esses povos que viviam aqui, eles foram, de certa forma, né? Eles perderam totalmente a sua identidade, né? E hoje eles ficam assim, eles são aos poucos, né? Recentemente, vamos colocar aí no século, para vocês terem uma ideia, pessoal. Aqui a gente está abrindo um parêntesão enorme, tá? Para vocês terem uma ideia, gente. Jonatas, Karina e Naide, prestem atenção nisso, que eu vou falar agora é uma coisa muito séria, tem a ver com a nossa condição de cidadãos brasileiros. No Brasil, até 1988, tinha gente aqui nessa sala que não tinha nascido em 88 ainda. Até 1988, índio no Brasil não era considerado cidadão. Eles não tinham cidadania. Eles não eram cidadãos brasileiros, era uma outra coisa. Eles eram assim, eles eram uma categoria diferente, né? Eles eram seres que estavam aí. Mas até 1988, pessoal, é ontem, é hoje ainda, né? Na história do Brasil. Os índios, eles não eram considerados cidadãos, né? Quando a gente vê esse pessoal vivendo em barraca, tomando cachaça nas praças, perdidos por aí, pessoal, a gente tem que olhar para esse passado deles. Até 1988, eles não eram cidadãos, pessoal. Eles não eram brasileiros. Eles não tinham registro civil, eles não tinham acesso a nada, absolutamente nada, né?
a demarcação de terras indígenas, que é uma disputa, uma luta do Brasil, né, dos povos indígenas, tem a ver um pouco com a nossa história, com a nossa trajetória, né? Tem a ver com o que aconteceu com o Brasil, com a chegada dessa imagem que vocês estão vendo aí, ó, tá? Porque essa gente aí que basicamente desconstruiu o que era esse território que nós chamamos hoje de Brasil e América, né? A nossa condição quase miserável aqui nas Américas, né? Tem muito a ver com essa chegada desses europeus aqui na América. Karina, a tua pergunta ela é fundamental. Não é que vocês aprenderam lá no fundamental, de certa forma, errado. É que, de modo geral, muito daquilo que existe na história do Brasil é escondido do povo brasileiro, né? É escondido no sentido de que parece que a gente está construindo, né, que nós somos basicamente só um povo, que o Brasil é o que é, só depois da chegada dos europeus, só depois da chegada da colonização, né? E a gente esquece... Uma vez, também teve uma escola de samba, a professora Thaís, que falou para nós, que fez um samba enredo deles sobre a história que a história não conta, né? Claro. Assim, eu não sei por que a escola não conta isso, né? A escola deveria, assim, a gente deveria gastar muito tempo estudando isso, né? Vocês aí na região de vocês tem comunidades indígenas, né? Riozinho eu sei que tem, né? Tem uma comunidade indígena. E assim, ó, essa região toda aí, pessoal, com certeza era predominantemente habitada por indígenas. E eles deveriam ter... Senhor, mas agora, que nem o meu guri tá no 4º ano, né? Mas agora na escola eles já não estão mais falando que o Brasil foi descoberto, eles já estão ensinando as crianças que o Brasil foi achado, não descoberto, né? Já mudou, a história já está mudando a versão, né? Sim, essa é uma mudança lenta, muito devagar. Começa assim, ó, com o próprio reconhecimento de que a história do Brasil não é necessariamente essa que nos contam, né? Eu não, né? Porque eu não dei aula para vocês, estou falando disso agora, né? Mas tradicionalmente, assim, por exemplo, eu vinha assim, e eu ia na escola e o que a gente sabia era bem isso que a Karina falou. Descobriram o Brasil, né? Os europeus chegaram aqui. Bom, o Brasil já existia há séculos, né? A gente conhece muito pouco dessa história. E aí, assim, ó, é tudo um efeito cascata, né? Não tem pesquisa, não tem historiadores. Assim, ó, o Brasil é um atraso nesse sentido, né? Não existia interesse em contar essa história, né? Porque historicamente sempre quem contou essa história foi a versão dos europeus, não foi uma versão das pessoas que habitavam aqui, né? Então, mas agora, nos últimos 20 anos, depois da Constituição de 88, pessoal, a Constituição de 88 é um marco na história do Brasil. A gente deveria estudar mais, saber como que ela foi feita, né? Para a gente compreender um pouco isso. De 88 para cá, é que se começou a colocar os habitantes nativos do Brasil, os povos tradicionais daqui, como cidadãos brasileiros. E aí ter demarcação de terras para eles, e aí vem todos os conflitos, né? Aqui a minha região, a região norte, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muito isso. É um dos lugares onde é um barril de pólvora. Tem municípios aqui à volta, né? Porque daí o que aconteceu? Os índios que habitavam tradicionalmente aqui nesses lugares, como eles não eram cidadãos, aquelas terras que eram deles, historicamente, foram vendidas, foram apropriadas por colônias né, companhias de colonização. Essas companhias de colonização venderam essas terras para imigrantes que chegaram aqui ali nos anos 30, os anos 40, que chegaram aqui no Brasil, né? E aí, agora tem todo o marco, né? Toda essa discussão do marco das demarcações. Bom, a partir de quando que a gente vai considerar que aquelas terras são terras indígenas, né? E a partir de quando que aquelas pessoas que estavam ocupando aquele lugar vão ser... Eu vou ter que fechar a janela aqui do meu quarto, tá enchendo de pernilongo aqui no meu quarto, senão eu não durmo mais. A partir de quando que aquelas terras vão ser consideradas terras que não pode mais mexer, né? Enfim, eu só estou dando um exemplo aqui, né, de como que essa discussão, né? E aí, assim, ó, gente, ó, vocês imaginem, olha a arrogância, né, desse povo que chegou, né? Essa pintura, ela é muito esclarecedora para muitos, em muitos sentidos, né? Olhem como que eles aparecem, os indígenas perto deles aqui, ó. Posição de, né? Olha esse aqui, ó, esse aqui tá deitado de cabeça para baixo.
está ali o europeu imponente bem ao centro da tela e uma cruz enorme, né? Isso aqui, assim, é meio tipo, eles vieram em missão civilizatória, tentar impor quase, né, um jeito de ser para os nativos daqui, né? E se isso é bom ou não é, a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui, assim, para tentar entender um pouco disso, né? O que eu queria falar mesmo para vocês não tem muito a ver com isso, porque isso seria uma aula de história, né? Eu, assim, poderia falar um pouco, tenho alguns conhecimentos sobre isso, né? Mas o que eu queria falar do ponto de vista filosófico é o seguinte, e aí sim é muito interessante, não que o que eu falei até agora não é interessante, né? Mas eu acho que é mais interessante ainda para os nossos interesses aqui. Olhem só. Tem gente que até hoje acredita nisso, né? Mas quando você... quando a gente imagina, a gente tem que fazer um exercício aqui imaginativo, pessoal, que é o seguinte, a gente tem que tentar se colocar no lugar dessas pessoas lá no século XVI. Final do século XV, início do século XVI. Como é que era o desenho do planeta? Como é que era, assim, eles acreditavam, lá naquela época, literalmente, eles acreditavam que a Terra era plana, né? Que a Terra tinha, assim, ia ter um lugar que ela ia acabar, que ia ter um fim, assim, sabe? Ia ser tipo assim, ó, o cenário... Tenta imaginar o seguinte, ó. Vamos usar essa metáfora. Imagine uma bacia. Uma bacia. Essas bacias domésticas, assim, sabe? Aquelas bacias que vão, assim... lá na casa da minha mãe, ela usa para carregar roupa para estender no varal, né? Agora ela não, coitado, não consegue mais fazer isso, né? Mas aquelas bacias grandes, umas bacias assim, tem metálicas, tem de alumínio, tem de plástico, né? Ultimamente essas bacias da minha mãe têm usado para os meus filhos tomar banho quando vão lá, né? Que daí eles fazem esse tipo de uma banheira, né? Eles adoram tomar banho no chuveiro lá para usar aquelas bacias da avó, mas enfim. Mas imagine uma bacia daquelas, uma bacia de plástico bem grande, aquelas Plasvale, eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Imagina aquelas bacionas bem grandes. Imagine aquilo, eles imaginavam que era algo mais ou menos assim, como uma bacia cheia de água, e a Terra, o planeta Terra, o território, a parte onde que tinha terra, era... imagine um prato fundo de sopa, tá? Imagine um prato fundo, coloquem ele em cima dessa banheira cheia de água, e eles imaginavam que era mais ou menos assim. Então a Terra ficava paradinha, né? Ali no meio, o Sol girava à volta, e assim, tinha tipo umas beiradas, assim, sabe? Que ali era um mar, ali ele devia ter aconteceria alguma coisa ali. Era esse o imaginário dos próprios navegadores, né? E quando eles descobrem o novo mundo, pessoal, eles se dão conta que a Terra não é assim, que a Terra ela é redonda. E aí eles precisam tentar explicar como que é possível isso. E aí eles precisam, e aí está o subtítulo, né, dessa segunda ideia, né, que marca, que funda o mundo moderno, é a ideia de que o tipo de conhecimento, o tipo de ciência que existia na tradição não era mais suficiente para explicar esse novo mundo, né? Era preciso uma nova ciência que pudesse explicar. Tá, mas se Deus criou o mundo, ou melhor, se Deus criou o homem, e existem homens que são muito diferentes de nós, como é possível isso, né? Esses nativos aqui, né, aos quais foram dados o nome de índios, e aí foi colocado todo mundo no mesmo pacote, né, sendo que eles eram de povos e tradições muito distintas entre si, né, diferentes tribos, né, muitas crenças muito diferentes, né, rituais, pessoal. Por exemplo, esses índios aqui não, né, mas tinham tribos indígenas brasileiras, né, assim, do Brasil dessa época, pessoal, que eram os tupinambás, que eles eram... eles faziam rituais antropofágicos, pessoal. Vocês sabem o que é isso, o ritual antropofágico? O ritual antropofágico aqueles rituais que eles consomem carne humana. Eles matam alguns estrangeiros, primeiro tratam eles como se fossem reis e depois sacrificam eles nesse ritual aí. Exatamente, e era uma glória, pessoal. Olha que coisa doida isso. Era uma glória para aquela pessoa que foi capturada, que ela se sentia glorificada quando ela fosse consumida, para ser uma palavra mais não tão impactante, né? Essa pessoa se sentia glorificada quando ela era consumida, comida,
nesses rituais antropofágicos. Então, assim, vocês imaginem os europeus vendo tudo isso, né? Eles ficavam intrigadíssimos. Mas quem que é essa gente? O que eles estão fazendo, né? O que eles acreditam? Tudo que se acreditava até então passa a ser insuficiente, né? Totalmente insuficiente. É preciso, assim, refundar uma nova compreensão do mundo. É isso que a gente chama, esse é o desdobramento dessa descoberta do novo mundo, tá? É preciso uma nova ciência, são precisos novos conhecimentos, novos saberes. Os disponíveis da época não eram mais suficientes, tá? E aí, a modernidade é o quê? A modernidade é o que resultou desse choque, desse conflito, né? De todas as questões intrigantes que se desdobram, né? Desse contato, né? dos europeus com por exemplo, né? os índios aqui das Américas. Um outro fato muito marcante, pessoal, que faz assim, esse tombo, vamos dizer assim, né? Da história, é a Reforma Protestante. Alguém aqui é protestante, pessoal? Karina, Naide, Jonatas? Vocês, Eu sou. Eu sou espírita. Ótimo. Naide, você é protestante? Protestante. Da comunidade evangélica luterana? Da evangélica. Tá. Não da confissão, tem a confissão e tem a evangélica, né? Isso. Eu sou da evangélica. Tá. Eu nunca sei exatamente qual que é a distinção precisa entre essas divisões que tem, né, no campo evangélico, mas, de certa forma, todas elas derivam. O primeiro protestante é o Lutero, né? Isso é um fato, né? Ou, vamos dizer assim, o primeiro protestante famoso, o primeiro protestante, assim, que realmente, assim, causa um alvoroço, né, é o Lutero. Teriam muitos detalhes, né, para a gente colocar aí, né, nessa conta do Lutero, mas, por exemplo, assim, eu citei 3 itens que são muito importantes para a gente compreender essa reforma protestante, tá? Porque, assim, essa é uma primeira reforma. Houve outras reformas, né? Na Inglaterra teve mudança, na França teve mudança, teve várias reformas. Teve a reforma protestante, depois teve a contra-reforma da Igreja Católica, mas aqui o fato é que essa pintura que vocês estão vendo, que ela também não é da época da Reforma, né? A Reforma Protestante ela se dá a partir de 1517, que é o marco, né? Se eu não me engano, não é 1517, eu não tenho bem certeza agora se é 1517 ou se 1500. Eu lembro que o ano que eu fui para Rolante foi os 500 anos, né? Mas eu acho que foi 1517. Eu não tenho bem certeza agora que ano que foi que o Lutero fez a famosa pregação, né, das suas 95 teses lá na porta da sua igreja. Mas o fato é que... parei minha apresentação. Eita, fechei minha apresentação, pessoal. Só um pouquinho. Deixa eu reabrir. Essa aqui... essa aqui. Perdão, pessoal. Foi em 1517. Perfeito. Muito obrigado, Night. Deixa eu só voltar aqui. Eu queria fechar uma outra coisa e acabei fechando a apresentação. Aqui. A gente estava aqui. Muito bem. Estão vendo aí, pessoal? Isso. Sim. Perfeito. Então, em 1517, então, né? Obrigado, Night. Mas essas 95 teses, elas, na verdade, são assim... são os elementos materiais da reforma, mas quais são os elementos paradigmáticos? Quais são os elementos assim que podem sintetizar todas essas 95 teses? É a ideia que eu tentei simplificar nesses 3 itens aí, né? A primeira delas, o que o Lutero está fazendo é recusar a autoridade institucional da igreja. O que o Lutero está propondo é que nós não precisamos, os seres humanos não precisam, de uma instituição que faça uma intermediação entre o homem e Deus. Essa é a grande mudança. Entre o homem e Deus, não é preciso uma instituição. Ao fazer isso, ele está fortalecendo o segundo item que aparece aí,
Ele está valorizando a consciência individual e a liberdade dos seres humanos. É isso que Lutero está defendendo. Essa é a grande sacada da reforma. O que ele está colocando em questão é a ideia de que não precisamos, todos os seres humanos são capazes de livremente assumir as consequências dos seus atos. Os seres humanos não precisam de uma instituição que o castigue, não precisam de uma instituição que possa perdoar os seus erros, os seus pecados. Tanto é que essa é uma grande mudança paradigmática, né? A decorrência disso, ela é muito filosófica, turma. Porque quando você não precisa de uma instituição que medie a tua relação com Deus, quando você valoriza a consciência do ser humano e a sua liberdade, você está fortalecendo a consciência e o espírito crítico. Ou seja, nós não precisamos de alguém lá num altar pregando sermão para que a pessoa possa ser um indivíduo que haja conscientemente. O próprio sujeito é capaz de, por conta própria, fazer as suas escolhas corretamente. Essa é a grande mudança da reforma protestante. Deriva daí um grande esforço, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Talvez o maior filósofo da Idade Moderna é um alemão protestante, que é o Kant, do século, já vai ser daí, já século XVIII, né? O Kant era um protestante alemão que, de certa forma, foi educado dentro dessa lógica, em que eles valorizam muito a consciência individual. Você tem que ter consciência do que você deve fazer ou deixar de fazer. Você não precisa que haja uma instituição que diga para você como você tem que se comportar. É nesse contexto também, e aí é muito importante a mudança, uma mudança grande que acontece nessa época também, que tem a ver, por exemplo, com o desenvolvimento de um instrumento que é a imprensa, né? Do Gutenberg, que é um alemão que ele cria uma máquina em que é possível você fazer várias cópias. E a primeira grande impressão que é feita na imprensa é a Bíblia traduzida. Então, esse é um fato histórico revolucionário, pessoal. Eu poderia dizer que a Bíblia traduzida em alemão e impressa foi algo tão transformador como é a internet para nós hoje. A gente pode colocar mais ou menos... Ô, professor, e Sim, parece João. que as missas eram todas feitas em latim, né? Antes de Martinho Lutero, né? Eu vou mais longe, Jonatas. A Igreja Católica, para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica manteve missas em latim até 1965, se eu não me engano. Olha que coisa doida, gente. O meu pai, quando era criança, ia na missa e eles assistiam a missa. O padre ficava de costas para o meu pai é católico, cristão católico. Meu pai assistia a missa, o padre de costas para as pessoas, rezando a missa em latim. Daí você imagina o que a pessoa, né, ficava lá escutando. O sermão ele falava na língua, falava em português, no caso, né? Mas a missa, todo o ritual era feito em latim, até 1965, pessoal. Não sei se eu já contei isso para vocês, né? Mas eu tive um breve período, uma carreira monástica. Eu estudei um tempo no seminário e eu lembro que os padres mais velhos contavam que eles tinham feito teologia, toda a teologia em latim, né? Vocês imaginem, pessoal, que loucura isso, né? Estudavam, claro que o latim é uma língua, hoje é uma língua morta, né? Mas é uma língua muito mais ampla, muito mais complexa, muito mais bela, né? Do que outras línguas que estão por aí hoje, né? Do ponto de vista cultural, foi muito bom isso, né? Eles preservaram. Mas do ponto de vista da participação, da própria condição do sujeito estar participando ativamente do culto, é um atraso, né? Então, a reforma protestante é um aspecto muito importante da Idade Moderna. É quando as pessoas puderam, assim, ó, vocês imaginam, você poder ler as escrituras na tua língua, na língua que você fala, de modo impresso, na tua mão ali, você pode... Isso foi uma revolução, pessoal, uma revolução. Jonas, você tinha levantado a mão antes. Não, era para perguntar a respeito disso, né? Até que ano que as missas eram feitas em latim, mas você já respondeu, valeu, era isso que eu queria saber. Teve um concílio, um Papa, se não me engano, era o Papa João XXIII,
É um Papa que ficou bem pouco tempo, né? E ele fez esse concílio e ele disse, olha, a gente precisa fazer algumas mudanças profundas, né? E uma foi essa, né? Acabaram-se as missas em latim e o padre começou a rezar com as pessoas, né? Não para as pessoas. Essa foi uma mudança bem profunda, tá? Mas dentro do que nos interessa aqui nesse momento é a gente compreender bem isso, né? Então a reforma ela provocou completamente uma mudança, ela assim, foi um tombo, né? Assim, eu estou falando, né, da reforma protestante porque eu estou falando, né, da própria filosofia, né? Então nós nessa época no Brasil estávamos longe, né, de se fazer filosofia. Aconteciam outras coisas, né? Haviam outros modos de organização cultural, né? Haviam outros saberes, mas aqui a gente precisa compreender um pouquinho, né, das origens da modernidade, tá? Então, assim, o que eu queria que ficasse claro, está ficando claro, se vocês estão conseguindo entender, né? Se não conseguiram entender, por favor, me interrompam e façam perguntas. Mas o que eu queria que vocês entendessem nesse primeiro momento é que a sociedade moderna, ela é a filosofia moderna, né? As respostas que a filosofia vai dar para esse contexto, a gente tem que saber quais eram as perguntas que estavam dominando na época, tá? E o contexto era mais ou menos esse, tá? Até aqui, pessoal, tranquilo? Alguma pergunta, algum comentário? Não, ô professor, eu ia comentar que não é que na época da ditadura militar de 1964 a 1985 eles não tinham filosofia e sociologia, só tinham moral e cívica, disciplinas básicas, né, até no ensino médio, e eram estimulados a não pensar, né, os alunos. Sim, Jonatas. Para você ver assim, ó, se vocês conversarem com os pais de vocês vão, assim, eles vão ter ouvido falar de filosofia, talvez pela rádio, pela televisão, por outras formas, mas de ter aula de filosofia eles não tiveram, né? O Brasil, assim, jogou fora 20 anos de formação filosófica na escola pública, Jonatas, nas escolas públicas, porque nas escolas das elites, nas escolas particulares, permaneceu. Então, assim, para vocês terem uma ideia, tem um pesquisador, um escritor, um pedagogo brasileiro, o Darcy Ribeiro, que ele dizia, né, que a crise da educação no Brasil ela é um projeto, né? Ela é planejada para não dar certo. A educação foi, durante muito tempo no Brasil, planejada para não dar certo, né? E esse período da ditadura, do qual você está se referindo, Jonatas, né, não se tinha filosofia e sociologia nas escolas públicas. Eu trabalhei numa escola particular aqui em Passo Fundo, a escola vai fazer 100 anos em 2023, ela nunca deixou de ter filosofia. Muitas escolas ricas, né, que atendiam as classes médias, as classes mais abastadas financeiramente, sempre estudaram filosofia, né? Quem não teve filosofia, Jonatas, foram os alunos das escolas públicas. Então, a luta da presença da filosofia e da sociologia nas escolas públicas, ela é algo extremamente necessário, né? Todas essas perspectivas um pouco diferentes que vocês podem ver, se não fosse por essas disciplinas, né, nós teríamos um currículo, de certa forma, fragilizado, né? Então, a gente precisa sempre manter esses espaços, não podemos abrir mão deles, tá? Muito bem. O último aspecto, pessoal, que eu queria falar sobre a filosofia moderna, e aí a gente já vai encerrando também, né, porque eu não quero me alongar muito mais do que 1 hora, né, é a chamada Revolução Científica. Bom, eu já falei um pouquinho para vocês, né, lá no início, o que é tão importante a gente entender na Revolução Científica. Vejam, mais uma vez, né, essa é uma pintura do século XIX, esse pintor, o Jan Matejko, é um pintor polonês, assim como Copérnico, que era o astrônomo lá final do século XV, início do século XVI, que escreveu esse livro, Das Revoluções dos Corpos Celestes. E a grande tese do Copérnico, desse jovem aqui, é de que o Sol é o centro do universo. Pode parecer algo muito normal para a gente, mas nós temos que voltar lá para essa época e eu vou dar um exemplo para vocês, ó. A gente tem que voltar lá nessa época e a gente se concentrar também assim, ó.
Jonatas, Karina e Naide. Observem bem. Quando amanhece o dia, o sol está de um lado da nossa casa, e quando termina o dia, obrigado, o sol está onde? Está no outro lado. Então a gente olha lá, assim, você para, o meu filho tem 4 anos, né? A minha filha tem 9, ela já consegue entender isso um pouquinho melhor. Mas o meu filho de 4 anos, eu pergunto para ele, o que está girando, João Lucas? É o Sol ou a Terra? É o Sol. E é óbvio, pessoal, que assim, a gente tem assim a nítida sensação que estamos parados, né? Que nós estamos assim, que a nossa casa não sai do lugar, onde que nós estamos, nada saiu do lugar. Se a gente ficar o dia inteiro fora de casa e não tiver vento, não tiver nada assim que possa mexer nas nossas coisas, elas vão continuar no mesmo lugar que a gente deixou. E aí vocês imaginem, pessoal, faz todo sentido essa teoria geocêntrica, né, de que a Terra está parada e é o Sol que gira a volta. Não é verdade? Pergunto, Karina, Jonatas e Naide. A Naide agora está lá atenta lá nas demandas da casa. Mas me respondam, não faz todo sentido a gente acreditar que é a Terra que está parada e o Sol que está girando em roda de nós? Não faz sentido isso, né? Porque de manhã o Sol está de um lado, no final da tarde o Sol está do outro. O que está girando? Pergunto para vocês. O que está girando, pessoal? É óbvio que a nossa primeira resposta a gente vai acreditar que é o Sol, né? Porque o Sol, de manhã, está de um lado e à tarde está do outro. E existe a noite, que é a ausência do Sol, né? Mas, assim, faz todo sentido a gente acreditar nisso. E aí vem o Copérnico e diz que não é assim, né? Que se a gente usar um outro método de observação, e aí a importância do método científico, né? A partir daquelas 3 grandes noções do método científico, que é observação, experimentação e verificação das hipóteses, a gente vai descobrir, por esse método científico, que o que está girando, na verdade, é a Terra. E se existe alguma coisa que está parada, é o Sol. Então, assim, vocês imaginem, para nós isso hoje é assim, para uma criança ela até acredita, né, que a Terra é que gira em roda do Sol. Mas voltem 500 anos atrás. Vamos voltar no tempo. E aí uma pessoa vem a público e procura demonstrar, né, que é o Copérnico, que é a Terra que está girando em roda. E que mais, não é só isso. É que todos os outros planetas é que giram em roda do Sol. E que não existe só esse sistema solar. Esse é um sistema solar dentre muitos outros no universo. Vocês imaginem, pessoal, esse cara é condenado à fogueira, né? É algo... E por que, pessoal? Por que ele é perseguido pela igreja? Karina, Jonatas e Naide. Os demais, vocês vão assistir depois. Por que ele é perseguido pela igreja? Porque porque a Igreja Católica acreditava que era o geocentrismo que predominava, né? Que o Sol girava em torno da Terra, assim como os outros planetas. Sim, sim. E mais, Jonatas, está correto? Exatamente isso. A igreja defendia o geocentrismo. Mas por que ela defendia o geocentrismo? Porque ela queria manter as coisas no seu devido lugar. Bom, Deus criou o mundo, Deus criou o homem nesse mundo, e Deus é a criação perfeita, é aquele momento da criação mais perfeito. Deus é a imagem e semelhança, ou melhor, o homem é a imagem e semelhança de Deus, e Deus foi a criação predileta desse ser aqui na Terra. Bom, se a Terra não é mais o centro, então por que Deus... Então nos contaram uma história errada? Estão tentando nos enganar? As pessoas, né, quando elas começam a escutar, vamos imaginar que os cientistas, né, os intelectuais, os pensadores da época, começam a ler Copérnico e vão perceber, mas então, quem é que está mentindo aí nessa história? Tem alguma coisa que não está certa, tem algo que está errado. A gente vai ficar com qual versão agora? A gente vai ficar com a versão de que Deus criou o mundo, Deus criou o homem, por exemplo, bom, se a Terra então não tem mais um lugar de predileção, ela é só mais um planeta dentro de um sistema que tem uma estrela principal, que é o Sol. Opa, então a Terra não é mais o centro. Então o homem também não é mais o centro.
E isso não é bom no sentido religioso. Não é bom no sentido religioso católico. Porque, por exemplo, para os protestantes, essa é a verdadeira realidade da coisa, né? O ser humano é um ser que tem que ter liberdade, tem que ter pensamento crítico, é ele que deve construir a sua conduta, ele que deve ser o responsável pela sua conduta, né? E de certa forma, isso não, e o protestantismo acredita nisso. Isso não interfere muito, né? Porque os protestantes já acreditam que o homem é o responsável pelas suas ações, né? E a Terra ser o centro não ser mais o centro do universo não interfere tanto na crença protestante, mas interfere muito na Igreja Católica. E é nesse contexto aí do século XVI que a Inquisição vai fazer o maior número de perseguições, o maior número de vítimas, né? Porque aí vão ser muitos filósofos, muitos cientistas, muitas pessoas que passam a duvidar dessa tese geocêntrica, passam a ser consideradas pessoas perigosas, né? O Copérnico é alguém assim que ele tinha uma relação muito próxima com as forças políticas da época que não permitiram que ele fosse condenado à morte. Mas o seu predecessor, né, Giordano Bruno, por exemplo, que já intuía essa tese, foi queimado, né? A Inquisição o perseguiu e ele morreu, ele não recusou, né? O Galileu Galilei, né? Também foi perseguido, que foi o outro sujeito, né? Também desse contexto, um pouco mais depois, né? Que levou adiante, que demonstrou empiricamente essa tese do Copérnico. O Galileu foi para o Tribunal da Inquisição. Na hora, arregou, disse olha, tem esse sistema aí, né? Mas a gente pode não acreditar nesse sistema, né? Não é tão sério assim. Tipo, ele se precaveu, né? Não foi... Porque se ele tivesse mantido, ele teria sido, né, provavelmente queimado vivo, né? Como é o nome? Então, pessoal, essa ideia, né, de e isso provocou uma revolução, né? Vocês imaginem, né? E isso se corroborou, principalmente com a descoberta do Novo Mundo, né? Porque aí aquela geografia, aquele desenho, as cartas cartográficas que existiam na época, que eram disponíveis na época, elas foram se mostrando equivocadas, né? A Terra não tinha mais aquele formato da Terra plana, né? Ela já você precisava desenhar um novo mapa, já precisava incluir lá um novo continente, fazer uma divisão desse novo continente, né? Nessa época eram grandes potências, a Espanha, Portugal, né? E eles começaram assim, olha, esse mapa aqui que nós temos já não nos serve mais. A própria África, né? O continente africano, tem um fato que nos escondem também bastante na escola, que é o seguinte, ó. Por que chegaram até a América, né, gente? E por que nos chamavam de índios? Por que chamaram os povos daqui de índios, né? Porque, na verdade, o que os europeus estavam preocupados mesmo era com um novo caminho para as Índias. Porque aquela rota que existia da Europa, que ligava a Europa com a Ásia, onde tinha as especiarias, né? Os temperos e não só isso, né? Mas todas as especiarias de alimentação, no caso, mas também, por exemplo, as tecelagens, né, dos árabes, toda aquela região ali, foi bloqueada a passagem, né, da Europa para a Ásia, na Turquia, com a queda do Império Romano pela conquista dos turcos otomanos. Esse é um fato histórico assim que a gente não estuda muito, mas que ele tem tudo a ver com a descoberta do continente americano, né? Os europeus começaram a se dar conta, principalmente os portugueses e os espanhóis, que eles iam ter que construir um novo caminho para chegar até as Índias. Se vocês olharem um mapa, deixa eu achar aqui, ó. Mapa Mundi. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês não acharem que eu estou falando bobagem. Deixa eu pegar esse aqui, ó, que aí, daí eu projeto a minha tela e a gente consegue visualizar ele bem, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui que tem muito a ver aqui com nós. Deixa eu usar essa imagem aqui. Vamos ver aqui, depois eu mostro para vocês ela com mais detalhes. Aqui, essa imagem aqui já vai ser possível de vocês visualizarem melhor. Ok. Deixa eu reduzir um pouquinho o zoom.
Aqui. Uhum. Tá, agora eu vou interromper a minha tela e vou projetar uma outra tela. Deixa eu voltar a chamada. Deixa eu projetar aqui uma outra guia que eu abri com o mapa mundi. Eu acho que é essa guia aqui. Está aqui. Tá? Olha só. Então, só para vocês terem uma ideia do porquê que, assim, todas essas coisas, elas fazem... Aqui a gente está vendo um mapa mundi com ele com desenho aberto, tá, pessoal? Olha só. Aqui a gente olha errado, né? A gente deveria olhar isso como um globo. Mas aqui, para fins didáticos, a gente vai usar desse formato aqui mesmo. Olha só. Então, aqui está Portugal e Espanha, tá? Aqui está a Europa, né? O norte da Europa. Aqui está a Itália. E aqui está, deixa eu aproximar um pouquinho mais, bem ali no meio. Aqui, ó. Aqui existia uma rota de comércio, que dava acesso à Ásia, ó. Era aqui pela Europa, ó. Eles faziam esse caminho aqui, ó. Aqui está a Turquia, ó. A Turquia tem uma parte que é da Ásia, né? E uma parte que é da Europa, tá? Ó, tem um canal aqui, ó. Então, os europeus, eles circulavam, eles tinham um contato direto com a Ásia, né? Aqui está a Rússia, aqui está a China, né? Aqui os outros países, aqui os países árabes, né? As especiarias todas, né? Elas eram, que existiam aqui na Ásia, né? Na Índia, olha aqui a Índia, ó. Aqui tinha um caminho, ó. Estão vendo, ó? Aqui está a Europa. Estão vendo aqui o meu mousezinho aqui, pessoal? Você tinha? Sim. Ó, aqui tinha um caminho, ó. Aqui assim, ó, eles vinham por aqui, ó. É a chamada Rota da Seda. Então, eles faziam comércio com a Índia e com a China, né? As especiarias da Índia, dessa região, tecidos da China, né? Era dessa região aqui, a chamada Rota da Seda, tá? Em 1453, houve a queda do Império Romano. E essa aqui era o Império Romano do Oriente, que eles diziam, né? Esse império acabou. Quem conquistou isso foram os turcos otomanos. Esse império aqui bloqueou esse caminho da Europa, em 1453. E aí os europeus precisavam descobrir um novo caminho para chegar até a Índia. E o que eles faziam? Eles começaram a navegar, navegações. E daí eles vinham por onde? Eles vinham aqui pela costa africana, né? Ó, estão vendo aqui, pessoal? Estão vendo aqui? Sim. Olha só. E aí eles começaram a navegar, ó. Vinham de barquinho, né? E iam tentando chegar. Ah, onde é que termina esse continente? Né? Onde é que termina? E terminava bem lá ao sul, ó, bem ao sul da África. Aqui é o chamado Cabo das Tormentas, né? Bartolomeu Dias foi o cara que conseguiu descobrir a passagem, ó. Vocês imaginem, pessoal, meses viajando de barco por aqui. Eles chegavam até, eles foram conquistando. Por isso que muitos países aqui dessa costa falam português, né? E mais, depois que eles conseguiram, eles vinham até aqui em cima, né? Ó, até a Índia, ó, atrás da especiaria. E aí o Colombo, ele saiu da Espanha e ele foi para onde? Eles começaram a navegar e foram vindo com os barquinhos mais a oeste, né? Vindo cada vez mais para cá, para fazer essa volta, né? Para poder chegar lá nas Índias. E aí o Cristóvão Colombo saiu um dia da Espanha e foi até que chegou aqui na América Central, né? Ele chegou nessa região aqui, onde é a República Dominicana, se não me engano, ou Santo Domingo, uma dessas duas. Perdão, é a República Dominicana, a capital é Santo Domingo, né? Ele chegou nessa região aqui, né? E o Cabral também, né? Vindo para cá, para ir para as Índias, chegou aqui na beiradinha onde hoje é Porto Seguro, né? Foi a primeira onde ele realmente chegou. Então é por isso, pessoal, vejam, uma coisa que tem a ver com a trajetória dos europeus, mas que levou espanhóis e portugueses a descobrirem todo esse continente aqui, né? Então, os saberes disponíveis da época não tinham mais sentido nenhum para eles. Eles precisavam de uma nova cartografia, né? A tese do Copérnico, né? Ela começa a se comprovar empiricamente pelas próprias navegações, né? Que elas começam a formular, então, olha, esse planeta ele tem outro formato, ele não é um prato boiando em uma bacia de água, ele é algo redondo, né? E aí o Copérnico complementa essa ideia, né? Com a noção de que a Terra ela é um planeta redondo que gira em torno do Sol. Tá?
Bom, seriam esses 4 aspectos, pessoal, né, que marcam aí o pensamento moderno. Os 4, então, revisando a dignidade do ser humano, né, vindo lá com os ideais renascentistas, né, a descoberta do novo mundo, a reforma protestante e a revolução científica, né? Então, é esse contexto, né, que muda completamente no mundo moderno, né? É um contexto em que muitas perguntas vão surgir. Que tipo de ciência a gente precisa? Que tipo de religião a gente precisa? Que tipo de filosofia precisamos formular? Quais são os saberes que nos vão ser demandados, né? Essas são as questões filosóficas que vão permear. Na próxima sexta-feira, eu vou mostrar para vocês quais foram as respostas dos filósofos a esse contexto de incertezas, tá? Principalmente no campo científico, né? O campo científico é o que vai mais formular teorias, né? E aí vocês já podem até dar uma lida nesse material aí que eu mandei para vocês, né? Que vai ser a aula que vai complementar essa aqui, tá? Então, os filósofos que vão... E aí, assim, pessoal, não é uma coisa que foi da noite para o dia, tá, gente? Nós falamos aqui, o que eu falei para vocês, é algo que demorou 100 anos para acontecer. Aqui a gente fez uma síntese, né? 100 anos, pessoal. 100 anos, tá? Os filósofos que nós vamos ver, os filósofos da modernidade, eles vão escrever lá no século XVII, século XVIII, tá? 200 anos depois, né, da Reforma Protestante, por exemplo. 1700, final do século XVI, 1590, início do século XVII, né? 1620, 1630, até o século XVIII, mais ou menos metade do século XVIII, tá? Bom, pessoal, não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar. Da minha parte, tá tranquilo. A minha também. A minha também. Ótimo. Então, pessoal, era isso. Não sei se vocês não têm mais perguntas. Eu sei que vocês devem ter ficado com um monte de perguntas, né? Mas eu vou colocar alguns outros materiais, né? Vocês podem também complementar com leituras. Precisamos, né? Complementar com leituras. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Tá bom? Certinho? Então, até a próxima quinta-feira. Teremos aula daí de filosofia. Tchau, gente. Até semana que vem. Na quinta-feira teremos aulas de filosofia 3 e na sexta-feira, filosofia 2. Tá bom? Tá bom. Boa Abraço, noite. beijo, boa noite. Fiquem bem. Tchau, até mais.